Olá pessoal, vamos continuar com as funções. Essa aula ainda faz parte do conceito introdutório desse assunto que é as funções, ok? Vamos ver aqui domínio, contradomínio e conjunto imagem. Acompanha comigo aqui o seguinte, olha só. Seja uma função f de A em B. Então imagina o seguinte, uma função f, ele está dizendo que é de A em B. Ou seja, o nosso conjunto de partida é o conjunto A e o nosso conjunto de chegada é o conjunto B. Conceitos que a gente viu na aula anterior. Ok? Olha o que diz aqui. Ó. O domínio é representado pelo conjunto A. Esse conceito é bem importante, tá? Domínio de uma função nada mais é do que o conjunto de partida. E o contradomínio dessa função é o conjunto B, no caso, o conjunto de chegada. Então, nós temos aqui o contradomínio da função. Agora, em relação à imagem, olha só. A função f aplicada em x pertencente a A resulta em um elemento y pertencente a B. Vamos desenhar esse diagrama para você entender bem. Olha só. Nós temos aqui o conjunto A e aqui, assim, o conjunto B. Um elemento x pertencente a A, como ele fala aqui, ó, aplicando a função nele, ó, a função f aplicada em x pertencente a A, então, aplicando aqui uma função, nós vamos obter um elemento y pertencente a B. E o que diz aqui? Ó, esse elemento y é a imagem de x quando aplicamos a função f. Então, esse elemento y aqui, ó, nada mais é do que a imagem da função f aplicada no valor x, ok? Olha para mim aqui, ó. Sempre uma função, então, é composta de três componentes. O conjunto de partida, chamado de domínio, o conjunto de chegada, chamado de contradomínio, e a função de correspondência entre esses dois conjuntos. Essa função, aplicada em alguns elementos no conjunto de partida, obterá outros elementos no conjunto de chegada, lá no contradomínio. Esses elementos que possuem correspondentes no conjunto de partida, esses elementos fazem parte do conjunto imagem da função f, ok? Vem comigo aqui para você entender bem isso daqui. Olha só. Primeiro exemplo diz assim, ó. Temos um conjunto A, já vamos colocar aqui em forma de diagrama para você entender bem, ó, um conjunto A, e nós temos aqui um conjunto B, ok? Esse conjunto A é formado pelos elementos 0, 2 e 4, tá? Três elementos que pertencem ao conjunto A. E o conjunto B é formado pelos elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Tá? O 8 ficou meio apertado ali, mas não tem problema. Tá? Aí, assim, ó, tem que ter uma função que correlaciona esses dois conjuntos. A função está aqui. Ó, é uma função de A em B. E essa função, ó, deixa claro que o conjunto de partida é o conjunto A e o conjunto de chegada é o conjunto B. Ou seja, a função está vindo da esquerda para a direita. Então, o nosso domínio é o conjunto A e o B é o nosso contradomínio. Ok? Essa função diz o seguinte, ela transforma o x pertencente ao conjunto A, ok? Em 2x, ou seja, o x ele acaba virando 2x. Olha só, a função aplicada em um valor x resultará em um valor que é exatamente 2 vezes o x. Beleza? Então, olha só, a função f aplicada no valor 0, nós teremos, então, 2 vezes o 0. O resultado é 0. A função f aplicada no elemento 2 resultará em 2 vezes 2, ou seja, 4. Ok? E a função f aplicada no valor 4 resultará quanto? 2 vezes o 4, resultado 8. Ou seja, o 0 possui o 0 como imagem, o 2 possui o 4 como imagem e o 4 possui o 8 como imagem. Então, nós temos isso aqui, ó, o 0 vai no 0, o 2 vai no 4 e o 4 vai no 8. Beleza? Dessa forma, pessoal, nós temos o seguinte.
O domínio, então, dessa função é o conjunto A, o contradomínio dessa função é o conjunto B, e a imagem dessa função é o conjunto formado pelos elementos 0, 4 e 8. Então, nós temos aqui 0, 4 e 8 como sendo os elementos que pertencem ao conjunto imagem. Uma observação, olha para mim aqui. Repare que os elementos que pertencem ao conjunto imagem, todos os elementos pertencem também ao contradomínio. O que quer dizer isso? O conjunto imagem acaba sendo, então, um subconjunto do conjunto contradomínio. Vamos escrever isso daqui. Olha aqui, uma observação bem importante, tá? O conjunto imagem, isso vale para qualquer função. A imagem de uma função está contido sempre no contradomínio dessa função. Vamos descer mais um pouco e vamos para a letra B aqui assim. Olha só. Temos o conjunto A e o conjunto B. Já vamos fazer aqui o conjunto A e o conjunto B. Está aqui. Tá? O conjunto A é formado pelos elementos 1, 2 e 3, enquanto que o conjunto B é formado pelos elementos 2, 3, 4 e 5. Está aqui. Beleza? E diz o seguinte, a função f de A em B, vamos escrever aqui, f de A em B, isso aqui já deixa claro, então, que o A é o nosso domínio e o B é o nosso contradomínio. E a função está indo de A para B. Poderia ser o quê? F de B em A, ou seja, estaria vindo do conjunto B no conjunto A. Ok? E essa função diz o seguinte, a lei de correspondência é dada por f de x igual a x mais 1. Vamos escrever aqui, f de x é igual a x mais 1. Ou seja, se nós pegarmos a função f e aplicarmos no elemento 1, o resultado será 1 mais o 1, ou seja, 2. Dessa forma, a imagem do elemento 1 é igual ao 2. Então, do 1 foi ali para o 2. Ok? Agora, olha aqui. F de 2 será igual a 2 mais 1. 2 mais 1, o resultado é 3. Ou seja, a imagem do 2 é o valor 3 que pertence ao conjunto de chegada. Ou seja, ao contradomínio. E o f de 3, que é o último elemento do conjunto A, é igual a 3 mais 1, ou seja, 4. Então, dessa forma, o elemento 3 possui correspondente 4, ou seja, imagem igual a 4. Então, nós temos aqui. Dessa forma, gente, fica bem claro, bem visível, que o conjunto imagem aqui é formado pelos elementos 2, 3 e 4. Tá? Então, o nosso domínio é o conjunto A, o contradomínio é o conjunto B, e a imagem da função, olha como é que escreve, imagem da função, é dada pelos elementos 2, 3 e 4. Ok? Olha para mim aqui. Como a gente viu, o conjunto imagem está contido no conjunto contradomínio. Reparem que ali o contradomínio tem um elemento sobrando. O 5 não é imagem de nenhum elemento que pertence lá ao conjunto de partida. Aquele 5 ali pode sobrar sem problema algum. O que não pode, a gente viu no aula anterior, é sobrar elementos no conjunto de partida. Ok? Se sobrar elementos no conjunto de partida, ou seja, não ter correspondente no conjunto de chegada, isso aí não é uma função. Beleza? Acompanhe comigo aqui a letra C. Aqui, essa função, reparem, é do conjunto natural no conjunto natural, ou seja, o domínio e o contradomínio são formados por infinitos elementos. Vamos lembrar aqui que o conjunto dos números naturais é formado pelo 0, 1, 2, 3 e assim vai até o mais infinito. Ok? E aqui está sendo dito o seguinte, a função de correspondência é igual a x mais 1, ou seja,
f de x é igual a x mais 1. Beleza? Vamos representar em diagramas essa função aí. Ó. Nós temos os dois conjuntos formados pelos números naturais, o domínio e o contradomínio, ok? E cada elemento do domínio possui uma imagem que é um valor y. Tá? Um valor y, então, pertence à imagem, e a gente viu que o y nada mais é do que o x mais 1. Tá? O valor que assume o y é 1 a mais. Olha para mim. Se a gente aplicar, por exemplo, f de 0, o valor imagem não será 0 mais 1, ou seja, é o consequente, f de 0, o resultado é 1. f de 1 será 1 mais 1, 2. f de 2 será 1 mais 2, ou seja, 3. E assim vai. Olha aqui, vamos escrever isso rapidinho. Nós temos que f de 0 é igual a 0 mais 1, o resultado é 1. f de 1 é igual a 1 mais 1, ou seja, 2. f de 2 é igual a 2 mais 1, ou seja, 3. E por aí vai, tá? E por aí vai. Agora, repare o seguinte. O que é esse conjunto aqui? Ó? Esse conjunto nada mais é do que a imagem da função. Tudo bem? A função aplicada no conjunto dos naturais, que é o domínio aqui, nós obtemos valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. E o que são esses elementos aqui? São todos naturais, exceto o zero, ou seja, naturais não nulos. Tá? Então, o conjunto formado pelos elementos y aqui ó, é a imagem, conjunto imagem, formado pelos naturais não nulos. Então, fazendo um fechamento aqui, é o seguinte. Em uma função, 3 componentes sempre aparecem. O domínio, que é o conjunto de partida, o contradomínio, que é o conjunto de chegada, e a imagem é formada por elementos que estão lá no conjunto de chegada. Tá? Todos os elementos da imagem possuem correspondentes lá no conjunto de partida. Ok? Vamos ver agora funções definidas por fórmulas matemáticas. Olha o que diz aqui. Ó. Grande parte das funções é definida por fórmulas matemáticas. Aqui temos alguns exemplos e diz o seguinte. Ó. Nós temos aqui uma função de A em R. Repare o seguinte. Ó. O conjunto A é o nosso domínio. Está aqui ele na frente. Ó. Conjunto A, então, formado por esses 3 elementos. E o conjunto R, ou seja, dos reais, é o nosso contradomínio. Então, nós temos algo assim, quer ver? Ó? O conjunto A, formado pelos elementos menos 2, 0 e 3. E o conjunto de chegada ali, ó, o contradomínio formado pelos reais. Tá? E a função que relaciona esses dois conjuntos é essa função aqui, ó. f de x é igual a 5x menos o 4. Diz o seguinte, determinar o conjunto imagem. Então, o que nós devemos fazer? Vamos aplicar essa função aqui ó, em todos os elementos do conjunto A. Lembre que nunca podem sobrar elementos no conjunto de partida. Então, começando, aplicando f de menos 2, o resultado então será 5, que multiplica o menos 2, e temos ainda o menos 4. Repare o seguinte, ó, matemática básica. Temos uma multiplicação e uma subtração. Primeiro, vamos fazer a multiplicação, tá? Então, nós vamos ter f de menos 2 é igual a 5 vezes o menos 2, isso dá menos 10, e temos ali o menos 4. O resultado aqui, ó, menos 10 com menos 4, menos 14. Tá? Então, o que acontece? A função aplicada no elemento menos 2 resultou uma imagem igual a menos o 14. Tá? Então, a função aplicada no menos 2 aqui ó, resultou em uma imagem lá menos 14. Ok? Vamos continuar. Aplicando a função agora no valor 0, ou seja, f de 0 será igual a 5 vezes o 0 menos o 4. 5 vezes 0 dá 0, 0 com menos 4, menos 4. Ou seja, a função aplicada no valor 0
resultou o valor menos 4. Então, 0 caiu ali no valor menos 4. Beleza? Por último, nós temos então agora a função f aplicada no valor 3. Como é que fica? Fica 5 vezes o 3, que dá 15, né? Menos o 4, o resultado é 11. Ou seja, f de 3, então, o resultado deu 11. Ok? Então, olha só. O que nós temos bem definido aqui, ó, é que a imagem, ou seja, o conjunto de chegada lá, ó, que possuem correspondentes no conjunto de partida, é formado pelos elementos menos 14, menos 4 e 11. Vamos escrever aqui, ó. O nosso domínio, então, é o conjunto A. O nosso contradomínio são todos os reais. E a imagem da nossa função aqui é dada pelos elementos menos 14, menos 4 e 11. Beleza? Vamos descer um pouquinho aqui, ó, e vamos para o item 2, que diz o seguinte. Olha só como é que pode aparecer também a notação de uma função. Está partindo do R, chegando no R, ou seja, aqui nós temos o nosso domínio, aqui está o nosso contradomínio e nós temos a função f sendo aplicada, ok? Tal que, está aqui a função, ó, y é igual a x ao quadrado mais 2x menos 5. O que diz aqui? Ó? Determinar a imagem do número 3. Ou seja, o que nós temos que fazer aqui simplesmente é calcular f de 3. f de 3 dá quanto? Substituindo, ficará então 3 elevado ao quadrado, mais 2 vezes o 3, menos o 5. Ou seja, f de 3 será igual a 3 ao quadrado, 9, mais 2 vezes 3, 6, menos o 5. Nós teremos, então, que f de 3 é igual a 9 mais 6 dá 15, menos o 5, 10. Ok? Então, a função aplicada no elemento 3 obteve uma imagem exatamente igual a 10. Tranquilo, tranquilo. Desce aqui, vamos lá. Questão 3 diz assim, nosso terceiro exemplo. É uma função R asterisco em R. Então, nós temos aqui o nosso domínio e aqui está o nosso contradomínio. Repare o seguinte, ó, o nosso domínio, nós temos um asterisco. Lembra o que significa esse asterisco? Pessoal, um conjunto que tem aquele asterisco ali, significa que o zero ele não faz parte desse conjunto. Agora me diz o seguinte, por que o zero não faz parte desse conjunto? Olha a função lá, ó. Você está vendo uma parte da função sendo representada por 1 sobre x. Lembra que todos os elementos do domínio devem ser substituídos na função? Imagina se o zero estivesse fazendo parte do domínio. Lá ia aparecer 1 sobre 0, e 1 sobre 0 não existe. Ok? Então, o zero não pode fazer parte do domínio, por isso nós temos o asterisco ali no nosso domínio. Ok? Então, diz o seguinte, ó, tal que f de x é igual a essa função, determinar f de 5 e f de x mais 2. Primeiramente, vamos fazer aqui, ó, f de 5. f de 5, substituindo, então, será 2 que multiplica o 5 menos 1 sobre 5. Ok? Isso será 2 vezes o 5, 10, menos 1 quinto. Aqui, ó, nós temos um número inteiro subtraído de uma fração. A gente pode fazer um esqueminha bem rápido aqui, ó. Esse denominador, ele passa multiplicando a parte inteira e depois aqui a gente vai somar com aquele numerador ali, ok? Como é que fica isso, então, Ferreto? Fica assim, ó. 5 vezes o 10, isso dá 50. 50 somado com menos 1, cuidado, menos 1 aqui, ó, ficará, então, 49. Dividido por quem? Dividido pelo 5. Então, f de 5 é igual a 49 sobre 5. Beleza? Agora, f de x mais 2. Pessoal, é o seguinte, ó, deve ter reparado já o seguinte aqui, ó, que todo valor que a gente substituir aqui, a gente tem que substituir aqui e substituir aqui. Então, se nós estamos fazendo o seguinte, f de x mais 2,
nós estamos colocando o x mais 2 ali, nós devemos, então, colocar o x mais 2 aqui e o x mais 2 aqui. Ok? Vamos lá. Vai ficar 2, que multiplica o x mais 2, tá? Menos 1 sobre o x mais o 2. Agora, esse 2 aqui, ó, ele faz a distributiva, já que está multiplicando parênteses ali, faz a distributiva. Então, nós teremos o seguinte, isso aqui é igual a 2 vezes o x dá 2x, 2 vezes o 2, resultado é 4, menos 1 sobre x mais 2. Beleza? Para sair disso aqui agora, nós vamos fazer o seguinte, temos que tirar um mínimo múltiplo comum. Passando um traço, como não aparece nada aqui embaixo, nós temos o 1, ok? Então, vamos tirar o mínimo múltiplo comum, que é o seguinte, ó. Nós temos, então, aqui o x mais 2, vai ser o nosso mínimo múltiplo comum. E vamos fazer o seguinte, x mais 2 dividido por 1, resultado é x mais 2. E esse x mais 2 vai multiplicar todo o numerador, ou seja, o 2x mais o 4, ok? Menos, botou menos aqui, agora x mais 2 dividido por x mais 2 vai dar 1. 1 vezes esse 1 aqui de cima, resultado é 1, ok? Agora, olha só, dois parênteses, aqui tem que fazer a distributiva, o x multiplica o 2x e o x multiplica o 4, tá? Vamos fazer aqui, ó. Isso aqui, então, será igual, passa o traço, e nós teremos x vezes o 2x, 2x ao quadrado. X vezes o 4, mais 4x. Agora, esse 2 vai ter que multiplicar esse 2x, e esse 2 terá que multiplicar aquele 4. Então, nós teremos 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes o 4, 8. E temos o menos 1 ali. E o denominador é x mais 2. Beleza? Agora é só somar o numerador. Olha como é que fica. 2x ao quadrado. Agora, 4x com mais 4x dá 8x. 8 menos 1, isso aqui ficará mais o 7. E o denominador, x mais 2. Ok? Então, f de x mais 2, o resultado deu tudo isso daqui. Ó. Beleza? Vamos descer um pouquinho. Vamos até aqui assim. Ó. Olha só. Aqui nós temos uma função f de x é igual a 3x menos o 2. Essa é a função f, tá? E nós temos uma outra função chamada de função g. A letra pouco importa, tá? O que interessa é que tem duas funções aqui. Aí diz o seguinte, ó. Determinar o valor de a, então esse a aqui, ó, a gente deve determinar ele, sabendo que f de 3 mais g de 2 é igual a 15. Ok? Vamos fazer por partes aqui. Ó. F de 3, quanto é que dá f de 3? Bom, vamos na função f, então, já que colocamos o 3 aqui, vamos colocar o 3 aqui. Ficará, então, 3 vezes o 3 menos o 2. Ou seja, f de 3 será 9 menos o 2, 7. Ok? Agora vamos à função g. Ele diz o seguinte, g de 2 é igual. Se nós colocamos o 2 aqui, temos que colocar o 2 aqui. Então, ficará 2 vezes o 2 mais o a. Olha o a ali, ó. O a é nosso parâmetro, tá? Isso aqui, então, será exatamente 2 vezes 2 dá 4 mais o a. Ou seja, g de 2 é igual a 4 mais a. Substituindo, aqui ó, nós vamos ter o seguinte. F de 3, o resultado é 7. G de 2, o resultado é 4 mais a. Então, 4 mais o a. Note que estão sendo somadas e o resultado aqui é 15. Então, agora é só calcular. Ficará 7 mais o 4, isso aqui dá 11, mais o a, isso aqui é igual a 15. Faz o quê? Ó?
passa o 11 lá para o lado direito, trocando o sinal, nós vamos ter, então, que o A é igual a 15 menos o 11, o A é igual a 4. Ok? Esse aqui é o nosso resultado. Olha esse quinto exemplo aqui. Nós temos uma função tal que f de x igual a parari parará. Pessoal, essa função aí, quando aparece aquela chave, é uma função que é representada por uma sentença, tá? Dada por uma sentença. O que significa isso? Significa o seguinte, que dependendo do valor de x que irá assumir ali o f de x, a função vai assumir igual a 2x mais 3 ou x ao quadrado. Isso depende do valor de entrada. Ok? Então, olha só, a função f de x será igual a 2x mais 3 se o x for menor ou igual a 5, ou será f de x igual a x ao quadrado se o x for maior do que 5. Ok? Olha só, diz o seguinte, determine f de 7, f de 2 e f de raiz de 30. Ok? Vamos fazer f de 7. Olha só, o x aqui sendo 7, ele seria menor ou igual a 5 ou maior que 5? f de 7 é um valor maior que 5, ou seja, a função f de x será igual a x ao quadrado, tá? Então, f de 7 será dado por 7 elevado ao quadrado, resultado disso é 49. Então, f de 7 é 49. Beleza? Vamos apagar aqui, ó. E vamos fazer agora f de 2. f de 2. Olha aqui, ó, o 2 é um valor que é menor ou igual a 5. Concorda comigo? Então, f de 2 vai ser determinado por esse valor aqui, ó, por essa sentença de cima. Então, f de 2 é igual a 2 vezes o 2 mais o 3. Isso aqui dá 2 vezes 2 dá 4, mais 3, o resultado é 7. Beleza? Vamos apagar aqui, ó. Agora, preste atenção nesse daqui, ó. Quanto é que dá o f de raiz de 30? Olha para mim. Raiz de 30, então, agora, é um valor maior que 5 ou menor que 5? Pensa no seguinte, raiz quadrada de 25 é exatamente igual a 5. Não é? Então, raiz quadrada de 30 é um valor maior do que 5. Se é maior do que 5, ou seja, está aqui, ó, f de x será dado por x ao quadrado. Então, f de raiz de 30, tá? Isso aqui é exatamente igual a x ao quadrado, ou seja, raiz de 30 elevado ao quadrado. Aí o que acontece mesmo? Esse quadrado corta com a raiz, e o que sobra aqui, ó, é o módulo de 30. Só que módulo de 30 é o próprio valor 30. Ok? Essas funções determinadas por sentenças, tá, pessoal, são muito importantes. Vamos à sexta e última questão que diz o seguinte. Olha só. F de R em R, ou seja, aqui nós temos o nosso domínio e aqui está o nosso contradomínio, tal que f de x mais 2 é igual a f de x mais 15. Se f de 5 igual a 8, determine f de 7 e f de 3. Ferreto, como é que se resolve isso? Olha só, essa informação aqui, ó, foi dada, ok? Esse valor 5 nada mais é do que o valor x assumido nessa função. Então, quando nós substituirmos na função o valor x igual a 5, f de 5 assume valor 8. O que quer dizer com isso, Ferreto? Quer dizer o seguinte, nessa função aqui, ó, se nós assumirmos aqui, ó, trocando o x por 5, ó, colocando 5 aqui, nós devemos colocar o 5 aqui também. Ou seja, f de 5 mais o 15 é do lado direito. E do lado esquerdo nós vamos ter f de 5 mais quem? Mais o 2. Beleza? Agora, olha só. Quanto é que é f de 5 mesmo? f de 5 é 8. Então, nós vamos ter 8 mais o 15, tá? E do lado direito nós vamos ter f de 5 mais 2, ou seja, f de 7.
f de 7, então, que é o que ele quer saber, né? É igual a 8 mais 15, ou seja, f de 7 é igual a 23. Agora ele quer saber quanto é que vale o f de 3, ok? Vamos pegar e copiar a função aqui embaixo, ó. F de x mais 2 é igual a f de x mais o 15, ok? A pergunta é o f de 3. O que a gente vai fazer? Ó, vamos colocar no lugar desses x aqui, ó, o valor 3, ok? Como é que vai ficar? Vai ficar, então, f, 3 mais o 2 fica 5, é igual a f de 3, que é o que ele quer saber, mais o 15. Agora, o f de 5 não vale 8 aqui em cima, ó. Então, f de 5 valendo 8, vamos trocar aqui, ó. Isso aqui, então, será igual a 8, é igual a f de 3 mais o 15. Agora, aquele 15 ali, ó, vai passar lá para o lado esquerdo, trocando o sinal, fica menos 15, ou seja, f de 3 será igual a 8 menos o 15. Portanto, f de 3 é igual a menos o 7. Pessoal, chegamos ao final, tá? Espero que você tenha entendido tudinho. A gente viu domínio, contradomínio, conjunto imagem e as funções dadas por fórmulas, beleza? Se você gostou da aula, clica em gostei, ok? Acompanhe a próxima aula que ainda faz parte dessa introdução de funções, ok? Um abraço e até mais.